tudo que a sociedade criou até o momento, né, tudo que o homem criou, se você for parar para pensar, foi pensado antes. Não tem nada que a gente tenha criado enquanto humanidade que não tenha sido pensado antes. E aí o que é raciocínio interessante? Se eu consigo transformar um pensamento numa coisa física, num microfone, numa câmera, num computador, num celular, numa xícara, será que eu não consigo transformar um pensamento numa automação fiscal? Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para ter mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e o tema da nossa live de hoje é: preciso ser um programador para aprender sobre automação fiscal? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Então, se você ainda não se inscreveu para participar desse evento, é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, você pode clicar nesse link, você vai cair na nossa página de inscrição. Lá você vai colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar. E na página de Obrigado vai ter um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vai lá, clica, faz a sua inscrição, que eu espero você no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos lá, começar o nosso conteúdo de hoje. E eis a pergunta que não quer calar, né? Preciso ser um programador profissional, preciso ter grandes conhecimentos em programação para eu conseguir aprender essa habilidade da automação fiscal? E a resposta a essa pergunta, ela é sim e não, tá? E ao longo dessa live eu vou explicar para vocês por que ela é sim e não. Primeiro, eu sempre gosto de começar dando um contexto, né? Para eu poder dizer que eu preciso ser um programador para aprender automação fiscal, ou eu não preciso ser um programador para aprender automação fiscal, eu preciso primeiro entender o que é que um programador faz e o que é que um profissional da área fiscal e tributária que tem a habilidade de automatizar suas rotinas de trabalho precisa fazer. Então, é do comparativo dessas duas coisas que a gente vai chegar à conclusão se eu realmente preciso ou não ter conhecimentos avançados em programação. Então, o primeiro tópico que a gente vai levantar aqui é o que é que um programador faz, né? Quais são as atribuições de um programador. Primeiro, ele desenvolve e aperfeiçoa. Eu peguei isso aqui, inclusive, na internet, né? O que é que um programador faz? Copiei, colei aqui e diz o seguinte, que ele faz sites, aplicativos, programas de computador, sistemas operacionais, sistemas para empresas, redes sociais e etc. Então, basicamente, é isso que um programador faz na atualidade. E eu preciso ter a habilidade de desenvolver um site, um aplicativo, um programa de computador, um sistema operacional para eu conseguir automatizar minhas rotinas de trabalho? Definitivamente não, tá? Então, sob esse viés, né, desse programador, que é o que a gente tem atualmente no mercado de profissão, não, você não precisa ter nem metade das habilidades, nem 10% das habilidades que um programador profissional tem, e você já vai conseguir resolver 95% dos seus problemas da área fiscal e tributária e 100% dos seus problemas com arquivos SPED. Então, você não precisa desenvolver habilidades avançadas de programação para isso, tá? São 4 habilidades, mais para frente a gente vai falar sobre isso, vai ter uma live inteira só para falar dessas 4 habilidades. São mais do que suficiente para você quase zerar os problemas da área fiscal e tributária. E aí, o que é que faz então? Já sei o que é que faz um programador, já entendi que não preciso ter essa habilidade, né, tão avançada quanto um programador profissional. E o que é que um profissional da área fiscal e tributária faz? Quais são as atribuições dele normalmente? Isso vai ajudar a gente a entender qual tipo de conhecimento de tecnologia, de programação que a gente precisa ter para conseguir automatizar as nossas rotinas de trabalho. Então, eu levantei aqui algumas das atribuições, para mim as principais, né, que um profissional da área fiscal e tributária exerce. Então, ele vai fazer lá análise tributária, né, o planejamento tributário da empresa, análise das operações, ele vai fazer fechamentos de apuração e ele vai fazer também auditoria lá do SPED, auditoria do SPED fiscal, contribuições. Então, basicamente,
gente vai girar em torno disso aqui, a escrituração, né? O lançamento de nota fiscal é quem atua na empresa, mas são essas as atividades que um profissional da área fiscal e tributária vai exercer. Porém, qual é a essência? O que está por trás disso tudo? A gente não simplesmente pega a informação, copia de um lugar e cola para outro. A gente tem um poder, né? Precisa ter um poder de análise muito grande, porque a gente tem a legislação, a gente tem lá os códigos que a gente precisa usar para fazer nossa escrituração, CFP, CST, a alíquota, se vem de uma região do país é de uma alíquota, se vem de outra região é outra alíquota, se é importada é outra alíquota. Então a gente está o tempo todo tendo que fazer análises das operações que a gente está envolvido no nosso dia a dia. Seja nas operações de entrada, que é onde é maior, né, a necessidade dessa habilidade, seja mesmo nas operações de venda. Se eu estou aqui na Bahia, vou vender para São Paulo um determinado produto, tem benefícios que podem existir, isenções, substituições, protocolos, convênios, tudo isso vai afetar a maneira como eu faço a minha venda interestadual e dentro do estado também. Tudo isso exige capacidade de análise. E aí a gente faz as análises, a gente faz as verificações, e aí a gente gera arquivos XML quando a gente emite notas fiscais, ou a gente escritura essas notas fiscais que a gente recebeu no formato XML dentro de um arquivo SPED, dentro de um arquivo TXT. Então, se a gente for pegar tudo que um profissional da área fiscal e tributária faz e tentar tirar a essência disso, o que é que a gente vai achar? A gente vai achar basicamente que esse profissional ele analisa e manipula informações de arquivos XML e arquivos TXT. Então, na minha concepção, é basicamente isso que a gente faz hoje. A gente analisa e manipula informações de arquivos XML e arquivos TXT, mais especificamente ali os arquivos SPED. Então, se eu preciso de um poder de análise muito grande, isso quer dizer que a programação vai me ajudar, porque o computador ele tem esse viés, ele é muito bom em gerar análise, né? Daí a questão da inteligência artificial que está chegando, será que eu vou perder meu emprego e tal? Eu acho que está muito longe disso. Eu acho que o que a gente está vendo, na verdade, é um refinamento da profissão. A gente, inclusive, já falou sobre isso aqui nas lives anteriores de aquecimento. Mas o fato é, a gente trabalha com análise e manipulação de dados. E para eu fazer análise e manipulação de dados, eu preciso ter alguns conhecimentos de programação. Sim, é verdade, é fato. Porém, eu não preciso ter as mesmas habilidades, não preciso ter a habilidade de construir um programa inteiro, por exemplo, para analisar dados. Eu só preciso ter habilidade, 4 habilidades, na verdade, para eu conseguir fazer isso. Que é justamente as habilidades que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, quais são essas 4 habilidades aí que eu já venho falando há algum tempo? Então, você vai ter a habilidade de inserir dados. E aí, quando eu falo inserir dados, eu estou falando de você, por exemplo, você pode inserir uma tag dentro de um arquivo XML. Você pode inserir um registro dentro de um arquivo SPED fiscal, SPED contribuições. O pessoal do contábil que acompanha a gente aqui na SCD, na ECF, também é possível. A gente vai precisar alterar esses dados, muitas vezes a gente precisa alterar informações. Então, quando eu falo dessas 4 habilidades, eu estou me referindo tanto a arquivos XML quanto a arquivos SPED, que são a nossa prioridade, mas também a gente pode fazer isso em planilhas, em bancos de dados, em sites. A gente pode fazer isso em basicamente todo meio de informação que a gente tiver. Então, 4 habilidades: inserir informações, alterar informações, extrair dados. Então, coloquei a informação lá no SPED, por exemplo, precisei fazer uma alteração, fui lá fazer a alteração, preciso extrair os dados basicamente para gerar relatórios. Então, extrai essa informação do SPED, extrai essa informação do arquivo XML e, por fim, deletar informações, deletar registros do SPED, deletar tags em arquivo XML. E por que eu estou falando de manipular arquivos XML, manipular arquivos SPED? Porque às vezes acontece, já aconteceu aqui no canal, das pessoas, por ter um sistema, eu importo esse XML para dentro do meu sistema, porém veio a informação errada lá no XML e eu não consigo fazer o tratamento dessa nota para poder imputar no meu sistema. Eu tenho que fazer esse lançamento de forma manual. Então, para evitar isso, eu faço as alterações que são necessárias dentro do próprio arquivo XML e eu consigo fazer a importação desses dados sem precisar fazer isso de forma manual. Então, foi uma das coisas que aconteceu aqui que eu achei bem interessante. Que é aquilo que a gente vem falando, né? Nenhum sistema é 100% perfeito, eles têm as suas falhas
e a gente usa da automação fiscal para enxergar essas falhas e para oferecer uma solução alternativa a esses problemas, para que a gente não fique preso em trabalhos manuais. E a parte de deletar dados, né? Por que eu vou querer deletar um dado? Por que eu vou querer deletar, por exemplo, um registro do SPED? E realmente é algo que é muito raro de acontecer. Mas se eu não tenho essa habilidade aqui, eu não consigo cumprir a promessa que eu fiz para vocês, a gente resolver 100% dos problemas com arquivos SPED. Então, mais uma vez, a gente vai utilizar isso sempre num contexto de uma falha, de um problema. Então, a automação fiscal é para o mundo real. Então, os sistemas normalmente são projetados para um mundo ideal, um mundo onde tudo funciona bonitinho do jeito que tem que funcionar. E na hora que as coisas não funcionam, normalmente a gente acaba resolvendo isso de forma manual. E a automação fiscal vem justamente para ajudar a gente a automatizar essas alterações, a ajustar, né, pegar o mundo real e trazer um pouco mais próximo do mundo ideal que normalmente a gente tem quando a gente contrata uma solução. Mas o ideal sempre, claro, é que a gente tenha essas informações imputadas no nosso sistema e que a gente consiga extraí-las de lá já 100% corretas do jeito que tem que ser. E a verdade é que a gente vive no mundo real e as coisas nem sempre acontecem da forma perfeita, né? Da forma que deveria ser. Perfeito? E próximo passo, a gente vai aprofundar bastante aí na finalidade dessas 4 habilidades. Vou dar exemplos de como eu usei essas habilidades, como combinar essas habilidades para que você consiga resolver os problemas do dia a dia. Então, a gente vai trazer alguns exemplos de problemas do dia a dia da área fiscal e tributária. Muitas vezes as pessoas nem acreditam que é possível automatizar, né? Às vezes as pessoas entram em contato comigo para encomendar uma automação, para encomendar uma mentoria, e aí ele fala, eu tô com um problema aqui, eu não sei se dá para automatizar. Normalmente elas chegam com essa dúvida. E eu digo que 99% dos casos dá para automatizar. É muito raro de alguém chegar com algum problema que a gente não consiga automatizar. Então tem coisas que vocês nem imaginam que é possível automatizar, mas que é possível sim fazer. Então essas 4 habilidades, esses exemplos que eu vou dar na próxima live, na nossa live 5 da semana, na live 5 de aquecimento da semana da automação fiscal, vocês vão começar a entender um pouquinho o que é possível. A gente falou o que é possível fazer, mas como que é possível automatizar essas rotinas através dessas 4 habilidades. E, de fato, é verdade, tá? Você não precisa de nada muito além disso. Se você quiser atacar os outros 5%, que seria entrar num site, baixar informação de uma página web, enviar um e-mail automático, aí são os outros 5%, você vai precisar de algumas outras habilidades. Mas o grosso, o feijão com arroz do dia a dia, né? As coisas que mais vão impactar no nosso trabalho, com essas 4 habilidades você com certeza já consegue resolver. Porém, existe uma habilidade que você vai precisar muito antes, né, para que você consiga criar suas automações fiscais. E essa habilidade, ela não é aprendida. Por que ela não é aprendida? Porque ela já existe, ela já está nata em nós. A gente já nasce com essa habilidade. E daí a parte da resposta que eu falei. Precisa ser um programador? Não. Por quê? Porque você já é. Tá? Eu vou te explicar por que você já é um programador. E essa habilidade que você precisa aflorar, não é nem desenvolver, é aflorar, não é, não é construir, né? Porque ela já está em você, você já utiliza ela no seu dia a dia. Talvez o termo certo nem seja aflorar, seja apenas perceber que você já utiliza ela no seu dia a dia o tempo inteiro e você nem se dá conta. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está usando essa habilidade e muitas vezes você não percebe. Que habilidade é essa? É a habilidade do raciocínio lógico. Tudo que a gente faz está baseado em raciocínio lógico. Todas as atividades, a gente pensa e a gente faz uma espécie de planejamento para executar aquela atividade, muitas vezes inconsciente, tá? Mas eu quero trazer luz sobre esse assunto para que vocês consigam perceber que vocês já têm a habilidade necessária para desenvolver, para automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. E eu vou te explicar como é que você vai fazer isso, tá? Tudo que a sociedade criou até o momento, né, tudo que o homem criou, se você for parar para pensar, foi pensado antes. Não tem nada que a gente tenha criado enquanto humanidade que não tenha sido pensado antes. E aí o que é raciocínio interessante? Se eu consigo transformar um pensamento numa coisa física, num microfone, numa câmera, num computador, num celular, numa xícara, será que eu não consigo transformar um pensamento numa automação fiscal? Então, deixa essa provocação para vocês refletirem.
Então, se tudo que existe foi criado pela humanidade, foi pensado antes, teve que ser construído primeiro aqui, não é diferente com automação fiscal. Eu não vou nem precisar construir nada físico, né? Tudo bytes, tudo números aqui dentro do meu computador, tudo zeros e uns. Então, é perfeitamente possível que eu consiga automatizar as minhas rotinas de trabalho. E aí, o que é que você vai precisar para isso? Você vai precisar perceber uma coisa. E aí eu vou começar a te explicar, a gente vai fazer um paralelo entre o funcionamento de um computador e o funcionamento da nossa mente, do cérebro humano. Outro dia eu estava assistindo uma live no YouTube, né, de um professor, um cara chamado Pierre Luigi. Um cara bem interessante, as palestras dele. Ele fala sobre... Ele ensina as pessoas a desenvolverem inteligência. E ele era professor de física de uma faculdade, acho que em São Paulo, não lembro exatamente. Mas ele pediu que os alunos dele, os alunos de engenharia, fizessem um levantamento. Quantos computadores de última geração eu precisaria ter ligados em rede para eu simular a capacidade computacional do cérebro, de um cérebro humano? E aí eles fizeram lá os estudos, né, todas as pesquisas, e eles chegaram a um número. E esse número é 15 mil computadores de última geração. Então, nosso cérebro tem a capacidade de processamento de 15 mil computadores de última geração, não é os computador fuleiro que a gente compra de qualquer valor, não. Computador de última geração. 15 mil ligados em rede. E aí ele fez uma projeção lá, se a gente colocasse aí $100 para cada computador desse, que é muito barato, né? Vezes 15 mil, e a gente fizesse a conversão disso, a gente tem $1,5 milhão, dou um exemplo de $100, se a gente fizesse a conversão disso para o real hoje, daria algo mais ou menos em torno de 10 milhões de reais. E é como se a gente tivesse um patrimônio de 10 milhões de reais dentro do nosso crânio, só que muitas vezes a gente não sabe utilizar. A gente usa isso para fazer coisas corriqueiras no dia a dia, e a gente poderia estar utilizando muito mais da capacidade do nosso cérebro. E aí a gente vai fazer um paralelo aqui. Como é que um computador funciona? O computador funciona com entrada, processamento, saída. Beleza? Como é que funciona a mente humana? Ela funciona com entrada, processamento, saída. Vou explicar para você por quê, tá? Eu gosto muito de usar esse exemplo porque ele é bem completo, mas a gente pode usar basicamente em qualquer atividade que você executa aí, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está utilizando esse ciclo de entrada, processamento, saída. Então, como é que funciona isso? É como se fosse uma função, tá? É como se você tivesse programinhas dentro da sua cabeça que vão rodando, você vai executando à medida que você vai ter precisando de determinadas funcionalidades. Então, vamos pegar o exemplo de atravessar a rua. Eu gosto dele que ele é bem completo, dá para explicar bastante coisa. Então, quando você vai atravessar a rua, você normalmente vai ter um objetivo, você quer chegar do outro lado por alguma coisa. Mas vamos esquecer isso nesse primeiro momento, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, o que é que acontece quando você chega na beira da pista e quer atravessar para o outro lado da rua? É como se você ligasse, começasse a rodar um programinha chamado atravessar rua. O que é que esse programa faz? O que é que você precisa fazer? Vamos decompor as etapas desse programa. Para atravessar a rua, eu preciso olhar para os lados, né? Olhar para a esquerda, olhar para a direita, ver se tem carro vindo. Se tiver carro vindo, eu tenho um comportamento. Se o carro não estiver vindo, eu tenho outro comportamento. E aí, com base nesse processamento, então quando eu pego essas informações, eu processo isso e eu tenho uma saída. Eu atravesso a rua ou eu não atravesso a rua. Não atravesso a rua, também é uma saída. Então vamos decompor os passos. Eu paro ali na beira da pista, olho para a esquerda, olho para a direita, o que é que eu estou fazendo? Estou na fase de entrada. Eu estou pegando o input, né? Então estou dando entrada nos dados dentro do meu computador para ele processar essas informações. E aí, depois dessa etapa, coletei lá, tem carro vindo na esquerda, sim ou não? Tem carro vindo na direita, sim ou não? O meu cérebro vai processar isso. Isso acontece em milésimos de segundo, a gente nem percebe. Mas ele vai processar com base nas experiências já passadas. No meu caso, eu, por exemplo, já atropelei um carro quando eu era criança. Eu fui atravessar a pista correndo, bati do lado do carro, e aí caí, quebrei a perna. Mas enfim, sobrevivi. Estou aqui para contar a história. Então, quando você recebe esses dados, o seu cérebro ele vai processar essas informações com base em regras que ele já conhece. Então ele vai processar isso com base, pô, se eu atravessar a pista eu posso me machucar, né? E a gente sabe que é um pouquinho mais complexo do que isso, que tem a questão da velocidade do carro, mas vamos simplificar as coisas e vamos simplesmente dizer que se o carro estiver vindo não é para atravessar, porque eu posso me machucar,
E se o carro não estiver vindo, é seguro e eu posso atravessar. Então, esse é o processamento. Uma vez que ele faz esse processamento, aí você tem a saída. Ele decidiu, agora é hora de atravessar, ou agora não é hora de atravessar. E aí você tem a saída. Então, a saída, caso não tenha nenhum carro vindo, é atravessar a pista. E a saída, caso tenha carro vindo, é esperar e repetir o processo. Então, você entra numa espécie de loop. Você vai repetindo esse processo até que não tenha mais carro passando na via e você consiga atravessar a pista do outro lado. Beleza, esse é um exemplo. Agora, digamos que você estivesse indo no mercado comprar pão. Comprar pão também é um processamento que entra nesse esquema, né, nesse ciclo de entrada, processamento e saída. Então, você vai lá comprar o pão, você olha o pão, escolhe quantos pães você quer. Aí você pega o pão, vai no caixa. Chega lá no caixa, você entrega o pão lá, a pessoa pesa, a pessoa cobra para você, você passa o cartão. Então tem um processamento ali dentro, tem entrada, input das informações, que é basicamente comprar pão. Então você tem um objetivo, você tem uma missão. E aí para isso você vai executando uma série de atividades no seu dia a dia e você vai conseguindo fazer as coisas. E é assim também no seu trabalho. Então quando você entra lá no escritório, quando você pega uma nota fiscal para analisar, o que é que está acontecendo no seu cérebro? Entrada, processamento e saída. Peguei uma nota fiscal de fora do estado, vou analisar essa nota fiscal. Então quando eu olho a nota, eu percebo que a operação de fora do estado já é um input, já é uma entrada. Qual é a finalidade da aquisição dessa mercadoria? Eu estou comprando para uso e consumo. Já é outro input, outra entrada. E aí, com base nesses dois inputs, né, de onde vem a mercadoria, qual é a finalidade da aquisição, e muitas vezes qual o regime de tributação da empresa que está comprando essa mercadoria, já é o terceiro input, aí eu tenho as informações necessárias para que eu faça os processamentos. Se eu tiver as regras, né, se eu já conhecer as regras associadas a isso, eu vou conseguir tomar uma decisão mais acertada. Se não, não. É simplesmente isso. Então, se eu sei que quando eu compro uma mercadoria para uso e consumo eu não posso me creditar do ICMS, eu tenho essa regrinha na minha cabeça, quando essas informações entrarem, esse processamento vai acontecer lá dentro, eu vou saber, cara, aqui eu não posso pegar crédito. E aí eu sei que quando eu compro de fora do estado, mercadoria para uso e consumo, né, normalmente nos estados isso acontece, eu pago um negócio chamado DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Então já é uma outra regra que existe aqui dentro do meu cérebro, eu uso ela para processar as informações que eu recebi, e aí eu já posso ir para uma outra atividade, entrada, processamento e saída, que seria o cálculo do DIFAL, ou eu vou para uma saída, que eu vou escriturar essa nota fiscal com CST 090, por exemplo, e com CFAP 2556, porque é isso que essa nota fiscal está pedindo para ser feito. Tem uma aquisição para uso e consumo, só de uma empresa de lucro presumido, e é assim que eu vou dar entrada nessa operação. Então, note que tudo vai seguir esse ciclo de 3 etapas: entrada, processamento, saída. Legal. Agora, como que eu uso isso no meu dia a dia, né, para me ajudar nas minhas tarefas? E aí, esse entendimento é fundamental para que a gente consiga ir para a próxima etapa, que é a etapa que eu acabei desenvolvendo um método, né, para a gente aplicar esse funcionamento, perceber esse funcionamento natural do cérebro, e a gente completa isso com outro passo, com um método que eu chamo de DMI, que vai ajudar a gente a pegar essas informações, a esse ciclo, né, de processamento, e dar significados para ele, para que a gente consiga automatizar as nossas rotinas de trabalho. Então, no final das contas, o que eu preciso fazer? Eu só preciso perceber aquilo que eu já faço no meu dia a dia. Então, quando eu pego uma atividade como essa, por exemplo, de escriturar uma nota fiscal, quais são as variáveis que estão envolvidas? Quais são as entradas que eu tenho acontecendo lá naquela tarefa específica e que, dependendo do processamento que eu tiver, vai dar uma saída específica. A gente precisa pensar sobre isso. Então, normalmente a gente não quer pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente quer simplesmente que alguém diga para a gente como tem que ser feito e a gente vai lá, executa e acabou. Tá? Só que se você pretende criar suas próprias automações fiscais, né, e se destacar profissionalmente, você vai ter que desenvolver essa habilidade de usar o seu cérebro, de pensar sobre aquilo que você faz. Então, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de querer automatizar? Então, às vezes as pessoas ficam ansiosas. Cara, por que você não ensina logo o código? Por que não ensina logo a gente a criar aí as automações? É isso que eu quero fazer.
E eu entendo isso, né? A gente imagina que é isso que eu preciso fazer porque é isso que vai me levar até o resultado mais rápido. Só que se você não tiver essa mentalidade, esse entendimento anterior, o que é que vai acontecer? Você vai ser apenas um copiador de código. E não é essa a proposta, né, do canal. Eu não falo para pessoas que querem ser copiadoras de código. Eu falo para pessoas que querem ser resolvedoras de problemas, que querem pegar uma situação, entender como aquilo funciona e criar um mecanismo que vai resolver aquele problema da forma mais eficiente possível. E para isso, existem duas variáveis que você vai precisar desenvolver. Você vai precisar ativar o programador que existe aí dentro de você, através desse processo de lógica, entender essa dinâmica dessas três etapas de entrada, processamento e saída, e isso vai ser a base necessária para que você consiga construir a sua automação fiscal depois. Só que antes de você entrar lá e meter a mão na massa e começar a digitar código, você vai precisar ter uma mínima noção daquilo que você vai executar. Então imagine, eu falei, tudo que foi criado pela humanidade foi pensado antes. Então não tem nada que foi criado pela humanidade que alguém não pensou antes de fazer. Este tem um exemplo lá do Thomas Edison, né? Que o cara criou a lâmpada. Então, ele pensou, teve mais de 1000 ideias de como fazer a lâmpada. Ele não foi lá e fez. Ah, eu vou pegar aqui vidro, vou jogar lá e puf, vai sair uma lâmpada. Não foi assim que aconteceu. Então, ele pensou, ele teve uma ideia, ele pegou essa ideia, ele executou. Depois que ele executou, deu errado. E aí ele voltou, pensou uma outra solução, ajustou, né? Você parte daquilo que você já tem. Então, fui lá, fiz, deu errado. Legal, mas não vou descartar tudo que eu já tenho. Tem uma parte daquilo ali que eu consigo aproveitar. E eu pego essa parte que sobrou, penso nos problemas que aconteceram, como que eu contorno esses problemas, e eu chego numa segunda solução. Aí nessa segunda solução, eu testo novamente, deu erro. Aí eu volto e repito. Isso é um outro ciclo que acontece com a gente. Isso vem antes da automação fiscal. Inclusive tem uma linha editorial justamente com esse nome, antes da automação fiscal. Então, antes de você pensar em criar código e sair por aí digitando código, você precisa entender que o processo de aprendizado, e não só para automação fiscal, mas para tudo que você for fazer na vida, segundo a minha visão, tem 5 etapas. Que é a primeira etapa de pesquisar. Eu vou pesquisar como que eu vou fazer isso. Hoje está muito fácil, a gente tem internet, a gente tem o YouTube. É só não aprende as coisas que não quer. Depois que você pesquisou, você vai estudar. Não adianta você pesquisar, beleza. Às vezes eu faço muitas pesquisas, copio um link, guardo aqui no meu celular para eu ver depois. Mas se eu não estudar, não vai adiantar nada. Eu vou estudar. Depois que eu estudei isso, eu vou para a próxima etapa, que é a etapa da aplicação. Se você simplesmente estudou, pesquisou, estudou, você conhece. Você é conhecedor de uma determinada situação. Quantas vezes você não conversa com a pessoa e fala, não, eu já conheço. E aí a pergunta não é se eu já conheço, se eu não conheço, é eu aplico isso. Tem muita gente que fala, pô, cara, eu tô com um problema X, eu não consigo resolver esse problema, tal, tal, tal. A pessoa, cara, tem um negócio bem interessante, eu pesquisei outro dia na internet e descobri X. Ah, mas isso aí eu já sabia também. Pô, massa, mas você aplicou? Não. Pô, então não adianta nada, a pessoa continua com o problema. Ela sabe que existe uma potencial solução para o problema dela, só que ela não aplica. Então, se ela não aplica, ela nunca vai ter resultado. Então, isso é importante, não só pesquisar e não só estudar, como aplicar aquilo que você estudou. Depois que você fez esse processo, você vai para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É o erro, por incrível que pareça. Então, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai aplicar e fatalmente você vai errar. E aí, depois que você errar, vai vir a quinta etapa. O que é que vem depois do erro? Vem a correção. Você vai corrigir o erro que você cometeu anteriormente, e aí você vai repetindo esse ciclo até que não tenha mais nenhum erro, que não tenha mais nenhum problema dentro daquilo que você se propôs a fazer. No nosso caso aqui, a gente fala de automação fiscal. Isso é muito mais verdade aqui, porque se você errar alguma coisa lá no seu código, ele simplesmente não vai funcionar. Só que não precisa ser o fim do mundo. Normalmente a gente encara isso como o fim do mundo, né? Cara, eu errei aqui, esse negócio não é para mim, isso não dá para mim, eu não levo jeito para coisa. Não tem nada a ver. É porque a gente muitas vezes não percebe que o erro faz parte do processo. Então, quando você entende essas 5 etapas, você sabe onde você está, pô, fica muito mais fácil. Cara, eu estou no erro. Pô, se eu estou no erro, beleza, eu vou agora procurar a próxima etapa, que é a correção. E às vezes você vai corrigir e aí vai dar outro erro, você vai voltar para cá. Aí quando você erra, o que é que acontece? Você vai repetir o ciclo. Porque, pô, errei, eu não sei o que é esse erro. O que você vai ter que fazer? Pesquisar. Aí depois você pesquisar, você encontrou lá. Tem um cara aqui que fala sobre esse erro aqui. Você vai estudar.
Aí você vai estudar, você vai entender, esse erro acontece por causa de X situação. Aí você vai aplicar. Aí depois que você aplicar, você pode pular essa etapa do erro e da correção, se der certo a aplicação, mas pode ser que dê um outro erro. Aí deu outro erro. Pô, eu não sei que erro é esse. Você volta para cá. Pesquisar, estudar, aplicar. Então, pesquisar, estudar e aplicar sempre vai acontecer. E o errar e corrigir também, tá? Sempre vai acontecer isso. Eu erro até hoje. Aqui nos meus códigos, às vezes acontecem umas coisas loucas que eu não sei por que está acontecendo. E eu vou pesquisar, vou pesquisar, vou estudar, vou aplicar, vou errar eventualmente, vou corrigir esse erro, até que eu consiga dominar aquele problema, aquela situação específica. Tem um físico, morreu já há muito tempo, chamado Niels Bohr, e ele tem uma definição de especialista que eu acho bem interessante. Ele fala, o especialista é aquele cara que já errou tudo que era possível errar numa determinada área específica. Então, quando eu falo para vocês que eu sou especialista em automação fiscal, nas entrevistas eu estou querendo dizer, cara, eu já errei, não, acredito que não tudo, mas assim, eu já errei muita coisa nessa área aqui. Então, por isso que eu sou um especialista, porque eu consigo lembrar de quais foram os erros que eu cometi, e para cada erro que eu cometi, eu aprendi uma forma de contornar esse erro. E uma pessoa que está chegando agora vai cometer esses erros e muitas vezes vai encarar isso como um alerta ou como um aviso de que ela não é capaz de fazer. E não tem nada a ver. Todo mundo é capaz de corrigir um erro cometido. Só que muitas vezes a gente não tem essa visão, que o erro faz parte do processo. A gente acha que o sucesso é para cá e o fracasso é para lá. E não tem nada a ver. Normalmente, para você chegar no sucesso, e no sucesso, quando eu falo sucesso, é que eu estou querendo dizer, você construir a sua automação fiscal, por exemplo, você vai passar pelo fracasso, você vai passar pelo erro. E não precisa ser um bicho de 7 cabeças isso. Tá? E esse processo, né, de você aprender vai te levar para um estágio diferente, vai te levar para um patamar ainda melhor. Entende? Então, definitivamente, você não precisa ser um programador em termos de criar site, programa, sistema operacional, não precisa de nada disso. Mas sim, você vai precisar recordar ou aflorar, trazer para a consciência essa habilidade que você tem, que você já utiliza o dia inteiro. Na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você usa lógica. E para programar a gente usa lógica. Nós somos especialistas em utilização de lógica porque a gente usa isso o tempo inteiro. A gente é tão especialista que a gente nem tem consciência. Então tem os níveis, né, de consciência. Normalmente, quando você vai aprender alguma coisa, você começa sendo inexperiente e inabilidoso. Ou inconsciente e inabilidoso. Né? Então, eu não tenho consciência de que eu não sei, por exemplo, e não tenho habilidade. Aí você começa a aprender. Aí você é consciente e inabilidoso. Ou seja, eu sei que eu não sei e eu estou procurando aprender. Estou procurando praticar. Depois você fica consciente e habilidoso. Então, eu sei que eu sei. E por fim, você fica inconsciente e habilidoso. Ou seja, você faz tão naturalmente que você nem para mais para pensar sobre aquilo. Então, é nesse estágio que nós estamos em termos de lógica. A gente utiliza a lógica o tempo todo no nosso dia a dia, de uma forma tão profunda, tão desenvolvida, que a gente nem tem mais consciência disso. Então, a gente vai fazer esse caminho inverso, não para a gente ter consciência do que eu já faço no meu dia a dia, vou ficar calculando, medindo tudo que eu estou fazendo, mas usar esse processo para eu aprender a automatizar as minhas rotinas de trabalho. Então, esse é o trabalho que você vai precisar desenvolver. Você não vai precisar estudar toda a técnica de programação, mas você vai precisar se estudar, né, com relação a isso. Quando eu vou criar uma automação fiscal, quais são os passos que eu tenho que seguir para que essa automação fiscal aconteça, que eu consiga trazer do meu pensamento para o mundo real, para o mundo dos bits aqui do computador, essa automação que eu acabei de criar. E na próxima live, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Você vai descobrir quais são, vai aprofundar sobre essas 4 habilidades. Depois eu vou te apresentar um método DNI, que é um método que vai ajudar você a estruturar tudo isso que eu venho te mostrando aqui, para que a gente finalmente consiga criar a nossa automação fiscal. E aí vai ficar muito mais fácil, porque você entendeu como que funciona o processo, o mecanismo, e a partir daí é muito mais fácil você construir de fato, pensar e criar a sua automação fiscal, não ficar copiando o código das pessoas aí na internet. Claro que isso tem o seu valor, mas se você passar a vida inteira copiando o código das pessoas, você nunca vai conseguir pensar por você mesmo e resolver, criar suas próprias soluções. Sempre vai ficar dependente de alguém que faça isso por você. E a proposta aqui do nosso canal é que você seja capaz de criar, de desenvolver suas próprias automações fiscais. Então, é isso. Esse é o conteúdo de hoje.
Aproveito para reforçar o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal. Caso você ainda não tenha feito isso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, clica, se inscreve, coloca lá na página de inscrição o seu e-mail, clica em quero participar. Na página de obrigado tem um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de tudo que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Por hoje é isso, gratidão por ter me acompanhado até aqui e eu espero você na nossa próxima live. Até lá, tchau, tchau!